Olá, Marcos. Estamos aqui mais uma vez. Queria deixar aqui mais uma mensagem de edificação para nossas vidas. Queria pedir aos amados nos ajudassem se inscrevendo, curtindo, compartilhando, né? Esse ajudar, às vezes penso que é até no quesito financeiro, mas não. É no quesito de ajudar a divulgar as mensagens, porque às vezes a gente não para perceber o quanto que uma mensagem pode ajudar a nossa vida, né? Ajudar pessoas que às vezes estão necessitadas de uma palavra, principalmente quando essa palavra vem do nosso Senhor Jesus, né? E às vezes a sua missão é só enviar para alguém, né? Uma pessoa que esteja precisando de uma palavra, e faça isso. E podem nos ajudar curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Assim faz com que essas mensagens cheguem bem mais longe, né? Eu queria deixar um texto que se encontra em Romanos 6, 23, porque diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que mensagem, né? Muitas das vezes a gente não para observar, né? O que essa palavra está querendo dizer? Ela diz que o salário do pecado é a morte. Aí algumas pessoas pensam assim, mas eu vejo pessoas pecando há tanto tempo e não morreram, né? Às vezes a gente tem essa mania de pensar que a morte, que às vezes até essa palavra está falando de início, é a morte física, mas não. Muitas das vezes essa palavra está falando da morte espiritual. Quantas pessoas, né, que caminharam tanto no pecado e assim aparentemente fazia coisas que eram muito felizes, né? A gente pode citar aí até celebridades onde você olha aí e aparentemente tinha uma vida maravilhosa, mas dentro do pecado, pecando para todos os lados, e as pessoas exaltavam, né? Falavam que era o cara, que era a mulher, né? E aí a gente olha hoje destruída. São pessoas que estão vivas, mas com o seu espírito morto. Então é isso que a palavra quer dizer, né? Que o salário do pecado é a morte do espírito, porque nós temos que parar para observarmos que nós, além de corpo, nós somos espírito, né? Nós temos corpo físico e espírito, e pode existir a morte dos dois. A morte do corpo é quando morreu mesmo, acabou. Mas quantas pessoas estão andando por aí mortas do espírito? Mas muitas das vezes o porquê é o salário do pecado que ela recebeu, né? Às vezes você vai falar, pô, mas fulano é tão perfeito, mas muitas das vezes, né, por trás dos bastidores, ali na vida oculta dele, ele vive uma vida de pecado, né? Ele não aceitou o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador e Libertador, né? Esse é que tem o dom, né, e o poder de nos dar a vida eterna. É o que diz a palavra dele. Vou até ler aqui novamente. Romanos 6, 23. Olhem bem. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nosso Senhor Jesus, Ele é a vida eterna. É Ele quem pode nos dar a vida eterna. Mas uma coisa não tem como você ter as duas. Um exemplo: não tem como você viver no pecado e querer a vida eterna, porque não é possível, né? E ainda que você continue no pecado, aparentemente você tendo uma vida bacana, onde você diz eu sou feliz, mas se atente, tá? Porque se você morrer no pecado, você vai ter uma vida eterna, mas uma vida eterna infelizmente no inferno, né? Não vai ser ao lado do nosso Deus. E às vezes a gente para, né? O mundo nos impõe que basta falar o nome de Deus, basta falar o nome do nosso Senhor Jesus que estamos salvos. Não. Vá lá e busque nas Escrituras, né? Que a palavra dele vai te dizer que para você ter sua salvação, você tem que buscar em espírito e verdade. Você tem que andar no caminho dele, andar em obediência a ele, pois o nosso Deus é um rei e ele é justo e poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Então a gente deve parar para observar isso daí. O salário do pecado é a morte,
né? E quantas pessoas também que fazendo tanta coisa pecaminosa morrem naquele pecado. Existem vários casos, vamos citar assim, o ladrão que chega para roubar uma casa e de repente ele toma um tiro ali e morre. Ele já morreu no pecado, né? O pecado o matou. Agora, aqueles que buscam o Senhor vão morrer? Lógico que vão. Isso aí, nosso corpo físico, a morte é para tudo. Só que temos que se lembrar que existe a vida eterna. Essa daí todos terão. Agora, onde você vai ter sua vida eterna? Com Deus ou com o inimigo, né? Queimando. Porque acham que o inferno não é real, ele é real. A gente tem que parar para observar isso daí, porque ele é totalmente real. Se o Deus que criou o céu e a terra, que é o Deus que você acredita todo-poderoso, diz que existe o céu e o inferno, por que não acreditamos isso? Não acreditamos na palavra dele, né? A gente fica achando aí que estamos, não, eu estou andando nesse mundo, eu só não vou na casa de Deus, mas eu aceito ele no meu coração. Não, não é assim. O nosso Deus, ele é um rei que ele depende que você aceite ele, o busque, mas que você declare diante da sociedade, né? Você tem que ir até o altar dele e falar que o aceita em espírito e verdade e seguir. Assim você vai estar buscando a sua salvação e, lógico, não adianta fazer tudo isso daí e continuar no caminho do pecado. Pecar, todos nós pecamos, não é porque somos evangélicos, não é porque seguimos, né, o nosso Senhor Jesus, que não acontece da gente pecar. A gente peca até numa palavra. O que não podemos é viver no pecado, você sabendo que aquilo ali é pecado e continuar fazendo. Então que pensemos nisso, né? Que buscamos a nossa verdadeira salvação no nosso Senhor Jesus, para que não recebamos, né, o salário do pecado. E pode ter certeza que quando esse salário chega, muita gente se arrepende tanto, fica tão triste, muitos tiram a vida, né, muitos morrem. Ele está andando por aí, mas ele está morto. Você olha que pessoas sem brilho, né, que já desistiu de tudo, mas muitas das vezes isso daí é o salário do pecado que está recebendo. É hora de se libertar disso, é hora de buscar o nosso Senhor Jesus em espírito e verdade e achar a verdadeira salvação, né? Achar a verdadeira vida eterna, que é no nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela nossa vida. E peço que o Senhor continue nos abençoando e que possamos, Senhor, estar buscando na Sua palavra a nossa salvação em Cristo Jesus, pois sabemos que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, até para que não sejamos enganados, Senhor, pelo inimigo e que depois chegue o salário, né, do pecado, que é a morte, sobre nós. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Essa é a mensagem de hoje, amado. Que Deus os abençoe.